Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais uma edição com o seu jornal que traz notícias do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Fique ligado, aproveite e veja se o sininho de notificações está ativado. Participe do chat ao vivo, deixe seu comentário também. Queremos sempre saber de onde você nos acompanha, pois isso nos incentiva e nos faz entender o alcance deste trabalho. E vamos agora às notícias desta edição. Em mais um momento emocionante, a cerimônia do hasteamento da bandeira aconteceu nesta terça-feira, dia 12, e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e ministros de Estado. Foram hasteadas as bandeiras do Brasil, do Mercosul e do pavilhão presidencial. Logo após o hasteamento da bandeira, o presidente Jair Bolsonaro coordenou na manhã desta terça-feira, durante toda a manhã em Brasília, a 33ª reunião do Conselho de Governo. Periodicamente, o alto escalão se reúne para avaliar as ações desenvolvidas e discutir as prioridades da agenda do governo federal. O encontro começou por volta das 8h15 da manhã e foi durante toda a manhã. Estiveram presentes, entre outros, ministros, o Nelson Teich, da Saúde, Abraham Weintraub, Educação, Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e Paulo Guedes, Economia. Os presidentes da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e da Petrobras, Roberto Castelo Branco, também participaram do encontro. E você viu a repercussão do vazamento de áudio de Giuliana Morrone, jornalista da Globo, onde fez vários comentários a respeito do jornalista Alexandre Garcia. O áudio, gravado durante o intervalo do programa Bom Dia Brasil, na sexta-feira, dia 8, foi publicado pelo colunista jornalista Léo Dias. Giuliana Morrone e Gerson Camarote, comentarista de política do Grupo Globo, comentaram em tom crítico sobre o trabalho de Alexandre Garcia e também de Regina Duarte. Que é isso? A montoeira de dinheiro que esse homem recebeu da Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira, e aí sai uma palavra obscena desses jornalistas aí que foram vazados. Ele que fez isso, fez aquilo, continuam eles falando de Alexandre Garcia. Ele era diretor por anos. Eu sou revoltada, sabia? Eu fico pensando assim, se ele não tá gagá, entendeu? Só pode ser, tipo a Regina Duarte, né? O fato é que a CNN não o chamou. Ele achava que ia rolar e tal, disse Giuliana, que era considerada uma amiga de Alexandre Garcia, já que trabalharam juntos, inclusive na apresentação de jornais na Globo. Alexandre Garcia, por sua vez, pelo Twitter, declarou
que responderia o insulto por um vídeo em publicação na noite desta terça-feira. Ela falou para uma pessoa sem intenção de que chegasse a milhões, mas como o telefonema vazou, preciso responder. Imagino que gaga seja preconceito contra os mais vividos. Já maledicência não depende de calendário, escreveu Alexandre Garcia. Gente, o Alexandre tem aí 79 anos de idade, a Regina Duarte 73 anos. Pelo menos que tenhamos conhecimento, não vimos até o momento atos de falta de educação e respeito por parte deles em relação aos seus colegas de profissão. Já vimos até aqui uma legião que até colocou seus nomes nesta lista de 500 artistas contra Regina Duarte. Os vulgos intelectuais, que na verdade são alguns famosos da esquerda, com outros nomes desconhecidos, e trazem consigo algumas defesas salientes, as mesmas que a esquerda defende. Boa parte não considera Deus e a fé, muito menos que a vida é sagrada e começa na fecundação, não considera que drogas devem ser banidas e nem que a família tradicional é um dos pilares básicos da sociedade civilizada. Isso não quer dizer de modo algum que defender princípios conservadores é ser perfeito ou que ser conservador é símbolo de santidade, de não ter cometido muitos erros ou pecados. Jamais. Mas os bons princípios continuam valendo, independente se há uma esquerda ou um Soros ou a grande mídia trabalhando contra. Mesmo que este ataque contra Alexandre Garcia tenha sido um vazamento, o mesmo ocorreu ao vivo na CNN contra Regina Duarte. Simboliza que nos bastidores o julgamento corre solto quem quer ser conservador. É o pensamento explícito contra o conservadorismo, contra os princípios que mantiveram a civilidade, a civilização em pé até aqui, mesmo diante dos ataques cada dia maiores. Solidariedade, sim, ao Alexandre Garcia. Sou um fã, admirador e sonho um dia, quem sabe, alcançar 1% da categoria que ele tem em fazer o que faz e tecer análises. O presidente Jair Bolsonaro sentiu-se mais uma vez confrontado pela atitude desafiadora de governadores em meio à pandemia. O presidente disse que os governadores estariam afrontando a democracia ao não obedecerem à classificação de academias, barbearias e salões de beleza como serviços essenciais. Um novo decreto assinado por Bolsonaro determina que os serviços poderiam seguir trabalhando mesmo durante as medidas de isolamento social. O presidente Bolsonaro disse pelas redes sociais: alguns governadores se manifestaram publicamente que não cumprirão nosso decreto número 10.344/2020, que inclui no rol de atividades essenciais as academias, as barbearias e os salões de beleza. Os governadores que não concordam com o decreto podem ajuizar ações na justiça ou via congressista, entrar com projeto de decreto legislativo. O afrontar o Estado Democrático de Direito é o pior caminho, aflora o indesejável autoritarismo no Brasil. Nossa intenção é atender milhões de profissionais, a maioria humildes, que desejam voltar ao trabalho e levar saúde e renda à população, escreveu o presidente. Pelo menos 7 governadores disseram que vão manter os serviços citados parados, apesar do decreto. Deve ser realmente algo que vai além da compreensão dos mais simples cidadãos. Enquanto determinados governadores estão determinados a fechar e prender cidadãos de bem que eventualmente se atreverem a descumprir o que eles impõem, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo faz um cadastro de 25 mil presos do sistema prisional paulista que fazem parte do grupo de risco do corona. E estes podem ser libertados por parte da Justiça para cumprimento de pena no regime em casa. Isso é mais de 10% de todos os presos das penitenciárias de São Paulo, que tem aproximadamente 223 mil detentos espalhados em 176 unidades.
Olha, gente, o que dizer disso? Se é para se isolar, por que o corona está aí? Por que então o corona chega lá dentro, nos detentos? Visitas? Direitos? Não deveriam estar isolados? Olha, é preciso soltá-los para garantir a segurança? É revoltante, só isso, revoltante. E batem em Bolsonaro, que quer dar o direito do cidadão de bem se defender. Por essas e outras atitudes que aqueles que nunca tiveram uma, com essa safadeza que está acontecendo em nome dos direitos humanos, até as vovós estão pensando em poder comprar uma arma. É difícil compreender direito do que se trata. Mas há em curso uma guerra travada contra o cidadão de bem. E os que ousam falar contra isso são taxados de loucos. E ficam aí a se perguntar por que Jair Bolsonaro conquistou tanto apoio no Brasil. Porque foi o único que esteve e está disposto a enfrentar essa onda de impunidade, onde o mal prevalece sobre o bem. Não sabemos até onde isso vai. Uma frase creditada nas redes sociais a Ayn Rand, filósofa russa-americana, que em meados da década de 1920 fugiu da Revolução Russa para os Estados Unidos, a frase diz o seguinte: quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que sua sociedade está condenada. Aí temos outra notícia, vinda do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que com seu voto decisivo soltou Lula. Ele afirmou o seguinte: a sociedade tem que defender o Supremo. Na noite desta segunda-feira, dia 11, durante sua participação no programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, criticou o tom antidemocrático das manifestações populares que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e protestam contra a interferência do STF em decisões dos outros poderes, o executivo e o legislativo, no caso. Ele foi além e disse que a sociedade deve apoiar o Supremo. A sociedade tem que defender o Supremo. Não existe democracia sem imprensa e judiciário livres, disse Toffoli. Segundo ele, o judiciário se vê obrigado a definir muitas questões por falhas de outros poderes, dando a impressão que estaria interferindo no legislativo ou no executivo. Bem, agora, pasmem. Sabe por que a sociedade precisa defender o STF, segundo ele? O próprio Toffoli justifica. Ele afirmou que o STF é a Suprema Corte, o STF brasileiro, é a Suprema Corte que mais trabalha no mundo. Você concorda com isso? A afirmação foi dada ao justificar gastos e rendimentos de juízes do Brasil. Esse momento de exemplo é o que estamos fazendo, trabalhando, dando prioridade aos casos da Covid-19. O STF é a Suprema Corte que mais trabalha no mundo, que mais decide no mundo. Desde 14 de março, começamos a catalogar casos envolvendo a Covid. Já são 1.800, com 1.600 decisões. A Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem uma remuneração anual maior que a do Brasil, ela julga por ano 100 casos. A da Alemanha, cada turma, que lá chama Senado, julga 80 casos cada uma. O Supremo trabalha e trabalha muito. Exemplo se dá trabalhando, disse ele. Agora veja só. No ano passado, houve um aumento de R$ 33.700 para R$ 39.200 nos salários.
deles, dos ministros, com reajuste de 16,3%, aprovado em sessão administrativa por 7 votos a 4, o que em seguida foi confirmado pelo Congresso Nacional, levando um aumento generalizado de casos no setor judiciário, já que o salário dos ministros serve de teto para o setor judiciário e também para o setor público. À época, o ministro Ricardo Lewandowski, autor de um dos votos favoráveis à medida, chegou a dizer que o reajuste era modestíssimo. Mas para abrir um pouco mais a mente do brasileiro, o Brasil, em dados de 2018, tinha cerca de 18 mil magistrados, juízes, desembargadores, ministros, 18 mil. Eles custam, cada um, em média, R$ 47.700 por mês, incluindo salários, benefícios e auxílios. E isso foi antes do aumento, já que os dados aí citados são de 2018. Então podemos julgar que hoje esse valor deve estar perto de 60 mil por mês. Aproximadamente 18 mil brasileiros ganhando aproximadamente 60 mil por mês. E a pergunta: e as férias dessa gente como é? Você já imaginou o que fariam com Bolsonaro se ele resolvesse se voltar para essa espécie que não precisa jamais estar nos Estados Unidos, na Suíça ou na Alemanha? Pois ganham aqui um salário superior aos salários dos magistrados europeus, de acordo com matéria da BBC do fim de 2018. Veja só o absurdo. Os dados mais recentes da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça mostram que o Brasil não só paga a seus juízes mais que países europeus, mas o poder judiciário brasileiro também é mais caro que o destes países, considerando o tamanho das nossas economias. De acordo com um levantamento de 2017 da entidade, em nenhum país europeu o gasto com o judiciário ultrapassou 0,7% do PIB em 2015. No Brasil, o relatório Justiça em Números informa que em 2016 o judiciário consumiu o dobro do máximo da Europa, o equivalente a 1,4% do PIB do país, ou 84,4 bilhões de reais em valores da época. Desses 84 bilhões, quase tudo, 89% foi de gastos com pessoal, inclusive pensões e aposentadorias. Em termos de custo por pessoas, os magistrados mais caros são os da Justiça Federal, com um custo de R$ 50,8 mil por mês. E então estamos vendo milhares de presos sendo soltos. E então estamos vendo o presidente refém de alguns poucos. E então estamos vendo que alguns realmente não querem que o Brasil seja para os brasileiros. E para concluir, apenas perguntar ao senhor Dias Toffoli quantas horas aguentaria no lugar de um pedreiro, de um agricultor, de um professor infernizado por muitos indisciplinados pela falta de regras que a justiça não põe, não dá. Quantas horas aguentaria na pele da dona de casa brasileira? Quantas horas aguentaria na pele do motorista? Que porque tamanho é o inchaço com mordomias e gastos exorbitantes neste país, gastos públicos, precisa suportar impostos abusivos e rodovias sem condições de segurança, porque alguns, neste país, vivem com salários superiores aos salários que seus colegas na Europa ganham. E o que dizer do empresário brasileiro? Agora vocês entendem porque a sociedade não vai defendê-los, Dias Toffoli. Porque também milhares de policiais colocaram suas vidas em risco para capturar transgressores da lei. E agora, o Conselho Nacional de Justiça sustenta a libertação. A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo faz a lista dos que serão soltos em São Paulo, enquanto policiais são condenados, porque usam do que deveria ser seu direito pleno, defender a vida do cidadão e a sua própria vida. Ninguém quer criticar por criticar. E não é pessoal isso.
Claro que um juiz, um promotor, ou vocês, ministros do STF, e outros profissionais que fazem a justiça, merecem um ótimo salário e todo o respeito. Mas ministros, a diferença é muito grande. E vocês não falam em cortar gastos agora durante a pandemia. A carga do povo brasileiro é gigante, pois toda a mordomia é paga com dinheiro nosso público. O simples fato de ver mordomias equivalentes ou superiores a muitos países europeus causa repulsa. E dito isso, continuem fazendo de conta que isso não é verdade, que é demagogia, e continuarão sendo julgados, pois o bom e o bem que fazem são eclipsados pelos seus próprios erros e abusos e absurdos gastos. Se Dias Toffoli diz que o povo precisa defender o STF, infelizmente nós, o povo brasileiro, nós precisamos dizer que o STF não deveria ser a ferramenta decisiva para soltar os transgressores da lei quando esses ainda não foram soltos pelas instâncias inferiores. Nós precisamos dizer: o STF deveria parar de defender corruptos e bandidos. O STF deveria defender o povo brasileiro. E vimos que o Valeixo, em seu depoimento à Polícia Federal, disse que o presidente Jair Bolsonaro nunca pediu acesso ou informação sobre investigações ou inquéritos em tramitação na Superintendência do Rio. Vimos que o Ricardo Saad, ex-chefe da PF do Rio, disse que não houve interferência de Bolsonaro em investigações. Pois bem, agora a deputada estadual por São Paulo, que é jurista e inclusive tem batido em Jair Bolsonaro nos últimos meses, Janaína Pascoal, nesta terça-feira, através do Twitter, comentou o depoimento de Maurício Valeixo. Ela disse que leu o depoimento de Valeixo na íntegra e que precisamos ser justos diante da situação Moro versus Bolsonaro. Diferentemente do que vem sendo publicado, o depoimento é completamente favorável ao presidente da República. Dr. Valeixo já havia pedido para sair e, na véspera da demissão, foi consultado. Aliás, Dr. Valeixo foi consultado à tarde pelo ministro, que não mencionou o a pedido, mas queria indicar o substituto, e foi consultado à noite pelo próprio presidente, o que denota respeito. O depoimento do Dr. Valeixo afasta a falsidade ideológica que havia sido ventilada pela publicação no Diário Oficial. Mas o depoimento foi além, pois o delegado foi categórico ao assegurar que jamais houve interferência do presidente em investigações. Segundo Janaína, qualquer pessoa minimamente conhecedora do direito penal dirá que não houve crime. Agora, gente, dito o que a própria Janaína Pascoal declarou, a esperança da militância e da imprensa extremista e até do Sérgio Moro ficou então no vídeo da última reunião ministerial em que Sérgio Moro participou, foi ainda em abril, e que foi reproduzido agora com a presença do ex-ministro no Instituto de Criminalística da Polícia Federal em Brasília, nesta terça-feira, dia 12. A exibição do vídeo foi ordenada pelo ministro Celso de Mello, relator de um inquérito que investiga as denúncias de Moro. Embora frases supostamente ditas por Bolsonaro tenham sido divulgadas pela imprensa, não se sabe o contexto e nem a integridade das frases divulgadas. Só saberemos a verdade de fato até o momento em que esse vídeo venha a se tornar público. Então, todas as informações ventiladas, vinculadas pela imprensa, por enquanto, são suposições ou no diz-que-diz, ou porque alguém supostamente teria dito ou falado, né? Então, vamos aguardar. Certa vez, um grupo de amigos se reuniu para uma caminhada de 20 quilômetros na mata. Começaram a jornada logo ao amanhecer. No meio da manhã, o grupo se deparou com um trecho abandonado de uma estrada de ferro. Era preciso andar pelos trilhos estreitos, mas todos, após alguns passos inseguros, acabavam perdendo o equilíbrio e caindo. Depois de observar um após o outro cair,
2 deles garantiram aos demais que poderiam andar o trecho inteiro sem cair uma vez sequer. Os amigos riram e disseram: impossível, vocês não vão conseguir. Desafiados a cumprir a promessa, os 2 subiram nos trilhos, cada um em um dos trilhos paralelos. Estenderam o braço um para o outro, deram-se as mãos para se equilibrar, e assim, unidos, andaram com toda a estabilidade pelo trecho inteiro, sem dificuldades. Pense nisso e descubra o quanto a criatividade e o senso de cooperação contribuem para solucionar os problemas que enfrentamos em nossas vidas. Obrigado pela atenção e por compartilhar.